Por que Israel se tornou um porto seguro para os bilionários russos? Igor Buscan e seu irmão Dmitry nasceram e foram criados em Vologda, na Rússia. Foi lá que eles construíram as bases de sua empresa, a Playrix, uma desenvolvedora de jogos para celular que acabaria se tornando uma das maiores do mundo, cunhando uma fortuna estimada em 16,2 bilhões de reais, ou 16,2 bilhões de dólares, ou 80 bilhões de reais para a dupla. Embora a guerra na Ucrânia fosse apenas um vislumbre no horizonte, cerca de uma década atrás, os irmãos começaram a se sentir inseguros na Rússia. Um desentendimento com a polícia por causa de algumas terras que eles haviam comprado os deixou no limite e eles decidiram sair logo depois. Felizmente para os Bucks, eles tinham um caminho de saída fácil. Devido à sua ascendência judaica, os irmãos poderiam se qualificar para a cidadania israelense através da lei do retorno do país. É basicamente simples se você puder provar suas raízes judaicas, disse Buchmann, que recentemente foi a capa da Forbes em sua luta contra a presença divina dividida da Playrix da Rússia e da Ucrânia em meio à guerra. Como meus pais são judeus, foi muito fácil no meu caso. Eles fizeram as malas e se mudaram para Israel em 2016, antes de eles se mudarem para Londres em 2020. Não há parágrafo da lei do retorno que não permite que oligarcas judeus obtenham a cidadania israelense. Eli Jevitz. Assim como Buchmann, alguns bilionários nascidos na Rússia tiveram vantagem da lei do retorno, também conhecido como Aliyah, que concede entrada e passaportes automáticos a qualquer judeu ou qualquer pessoa que possa provar que tenha pelo menos um avô judeu. Yuri Milner, que acumulou uma fortuna estimada em 7,3 bilhões de dólares ou 35,98 bilhões de reais, que em investimentos oportunos, incluindo o apoio antecipado do Facebook e do Twitter, obteve a cidadania dessa maneira em 1999, segundo seu porta-voz Leonid Soloviev. Nascido de pai judeu ucraniano e mãe judia russa, a principal razão de Milner para querer o passaporte era sua herança judaica e forte conexão pessoal com a cultura judaica. De Soloviev, ele se mudou com sua família para Israel em 2005 e suas primeiras filhas nasceram lá. Milner vive agora em São Francisco. De acordo com o ranking das Forbes, mais de 40% dos 111 bilionários nascidos na Rússia têm pelo menos um passaporte e 6% têm os dois ou mais. Quase metade dos 35 bilionários sancionados têm dupla cidadania. Depois de Chipre, onde 15 bilionários têm cidadania graças à já extinta cidadania do país por investimento, o mínimo de 2 bilhões de euros era necessário, ou passaporte dourado. O passaporte israelense é o segundo passaporte mais comum entre os bilionários nascidos na Rússia. Pelo menos 11 têm um, superando o Reino Unido, 5, Malta 3 e que vem a seguir. A guerra na Ucrânia lançou uma luz dura sobre o programa de cidadania de Israel. 3 ou mais importantes bilionários russos sancionados também são cidadania israelense. Os cofundadores do Alfa Bank, Mikhail Friedman e German Kahn e Roman Abramovich, dono do Chelsea Futebol Clube e o mais conhecido dos três, ele fez sua fortuna através de uma grande participação na gigantesca petrolífera Sibneft, que vendeu em 2005 para a estatal russa Gazprom por 13,1 bilhões de dólares, ou 64,77 bilhões de reais. Abramovich, que recebeu um passaporte israelense em 2018, foi visto em uma sala VIP no aeroporto internacional de Israel em março, dia depois de ter sido sancionado pelo governo do Reino Unido.
Ele também foi sancionado pela União Europeia, Canadá, Austrália e Suíça. Israel permaneceu em grande parte neutro no conflito, embora esteja comandando milhares de refugiados ucranianos. Não são apenas os oligarcas que estão olhando para Israel. O país parece estar atraindo uma ampla gama de residentes mais ricos da Rússia. O advogado de Israel, Eli Gevitz, especialista da lei do retorno, disse a Forbes que seu escritório de advocacia está vendo 25 vezes mais negócio em comparação com antes da guerra. O aumento é ainda maior do que após a anexação da Crimeia pela Rússia, observa ele. Quase todas as pessoas que nos procuram não são da Ucrânia, diz Gevitz. Eles não são da Rússia, eles são de Moscou, destacando a onda de consulta de empresários da capital do país. Sinto que nos próximos 2 anos os russos terão um aumento muito difícil nos negócios, concordou David Angel, que dirige um escritório de advocacia com sede em Tel Aviv, que ajuda pessoas de todo o mundo para emigrar para Israel. É claro que os judeus vão querer chegar a Israel e se encontrarão em uma posição mais fácil para lidar com isso. Angel diz que seu número de clientes aumentou 500% depois do início da guerra. Uma pessoa que aparentemente está buscando esse passaporte é Mikhail Pakorov, o magnata da mineração de níquel que até 2019 era dono do time de basquete Blaugrana Net. Paskolov supostamente chegou a Israel no início deste mês em um jato particular e preencheu a papelada para obter a cidadania israelense por meio da lei do retorno. De acordo com INET, Paskorov e o governo israelense não responderam a vários pedidos de comentário da Forbes. Paskorov não está na lista de oligarcas sancionados. Em parte, a cidade israelense tornou-se mais atraente desde que recentemente se tornou muito mais difícil obter cidadania em outro lugar. Durante anos, os ricos e bem relacionados podiam efetivamente comprar a cidadania da União Europeia por meio dos chamados esquemas de passaporte dourado, que conferiam cidadania a qualquer pessoa disposta a investir uma certa quantia. Desde o início da guerra, pelo menos 3 nações reprimiram esses passaportes em meio à crescente pressão da Comissão Europeia. O parlamento da Bulgária votou a favor de mudanças legislativas para encerrar seu esquema, que exigiam um investimento de pelo menos 500 mil euros ou 2,61 milhões de reais. Malta colocou seu esquema de passaporte dourado de investimento mínimo de 750 mil euros ou 3,91 milhões de reais em pausa para russos e bielorrussos. Está considerando encerrá-lo completamente. Chipre revogou os passaportes de 8 oligarcas, bem como de todos os seus dependentes. Ao contrário de outros passaportes que podem levar anos para serem obtidos, normalmente leva apenas algumas semanas a alguns meses para garantir a cidadania israelense, embora Gevitz diga que esse cronograma está flutuando por causa da guerra. Uma vez que uma pessoa tenha provado sua herança judaica para o Ministério dos Assuntos Internos de Israel, ela recebe imediatamente um visto. Um passaporte pode ser retirado assim que a pessoa conseguir chegar a Israel. Obviamente, ajuda se você tiver um jato particular. Notavelmente, o país não rejeitará pedido com base na sensibilidade política. As únicas razões pelas quais alguém será impedido de entrar em Israel através da lei do retorno é se tiver antecedentes criminais, uma doença contagiosa ou um histórico de terrorismo. Não há nenhum parágrafo na lei de retorno que não permita que oligarcas judeus obtenham cidadania israelense, diz Gevitz, destacando que ela foi criada há mais de 70 anos após o Holocausto. Ninguém pensava então em oligarcas na guerra entre Rússia e Ucrânia.
Além do passaporte, a cidadania israelense traz outros benefícios para os bilionários. Novos imigrantes de Israel recebem uma isenção de 10 anos de declaração e pagamento de imposto sobre a renda obtida no exterior. Além disso, o país não tem sua própria lei de sanções, o que significa que não há procedimentos legais específicos para decretar sanções implementadas por outros países. No entanto, líderes israelenses enfatizaram que o país não será usado como refúgio para ricos escapar das sanções e tem uma força-tarefa dedicada para lidar com as repercussões das sanções. A cidadania israelense não é uma forma de fugir das sanções nem perto disso, diz Gevitz. Por causa de Ambrovich e outras autoridades israelenses estão chateadas e estão tentando dificultar a obtenção da cidadania. Michael Decker. Outros países, como Espanha e Áustria, têm caminhos semelhantes para pessoas de ascendência judaica. A lei de 2015 de Portugal, que dá aos descendentes de judeus sefaditas que foram expulsos da Península Ibérica no final do século XV o direito de reivindicar cidadania, tem estado em destaque ultimamente. Foi assim que Movic adicionou um passaporte da União Europeia e sua papelada em abril de 2021. No entanto, questões sobre os laços sefarditas de Abramovic. Abramovic é um sobrenome Ashkenazi comum, mas não sefardita. Provocou um turbilhão de repercussões em Portugal, incluindo um inquérito interno do governo, a prisão do rabino que facilitou a naturalização de Abramovic e uma mudança na lei sob a qual ele obteve sua cidadania. A cidade de Porto, onde o rabino de Abramovic liderava a comunidade judaica, disse que não vai mais colaborar com o Estado português para certificar os pedidos. Roman Abramovic arruinou totalmente nosso negócio, diz Michael Decker, sócio especialista em direito de imigração israelense de Decker Pex Ofir Co. Por causa dele, perdemos todos os nossos negócios com cidadania portuguesa e por causa dele e de outras autoridades israelenses estão chateadas e estão tentando dificultar a obtenção da cidadania. Decker disse que Israel agora está pressionado por provas de que um candidato à lei do retorno realmente viverá no país, embora ele diga que isso é quase impossível de provar. A capacidade de bilionários russos sancionaram de fugir para países como Israel provocou muita oposição. Embora reconheça que há razões legítimas para querer ter um segundo passaporte, Eka Rostomachvili, da Agência Anticorrupção e Transparência Internacional, argumenta que alguns desses bilionários sancionados por sua conexão com o crime têm passaporte da União Europeia porque provavelmente não querem para viver na bagunça que eles ajudaram a criar. Mesmo que os oligarcas russos sofram maior pressão, não há realismo no que eles sejam totalmente excluídos de Israel, diz Decker. O governo de Israel pode tomar algumas medidas para dificultar a obtenção do passaporte, como colocar ênfase no requisito de residência, mas não rejeitará pessoas por suas conexões políticas ou antecedentes. É o oposto. Se você está em uma crise política, Israel deveria ser um porto seguro para os judeus ao redor do mundo, diz Decker. Seria inconstitucional para Israel não salvar um refugiado judeu. É nossa obrigação. Ford escolta 11 bilionários nascidos da Rússia com cidadania israelense, tornando-se segundo passaporte com o mais comum depois de Chipre. Veja a lista completa. Olha aqui ó, o nome dos cartões aqui, ó.